Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês. Mais este culto, 23º domingo após Pentecostes. Mais uma vez, temos a oportunidade de estar na casa de Deus, receber o seu perdão e também louvar e agradecer por todas as bênçãos que Ele nos dá. Frente a isso, convido vocês para ficarmos em pé e invocarmos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, cantamos no primeiro hino. Amados irmãos, nós queremos humildemente nos achegar diante de Deus e lhe confessar todos os nossos pecados, os quais nos causam grande sofrimento. Por isso, eu convido a vocês que nos colocamos em pé e confessamos nossos pecados a Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito.
Amados irmãos, sendo esta a vossa verdadeira confissão, respondam para Deus dizendo sim. Em virtude dessa confissão de vocês, eu, como servo de Cristo e por sua ordem, anuncio a todos vocês que todos os seus pecados foram perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar. O introito para o nosso culto de hoje é o Salmo 98, o qual leremos de forma responsiva. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Ruja ao mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O último em conjunto, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Até aqui o introito para o culto de hoje. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Assim como estamos, falamos com nosso Deus em oração. Ó Deus Todo-Poderoso e sempre vivo, que fizeste promessas grandiosas e preciosas àqueles que confiam em Ti. Diriges e governas nossos corações e mentes pelo Teu Santo Espírito, para que vivamos e habitemos para sempre com Teu Filho, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, hoje e para sempre. Amém. A leitura do Antigo Testamento, nosso culto de hoje, está no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, os versículos 1 até o 3. Diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados, como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que eu estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes de chegar aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias.
Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar os pais e destruí-los completamente. A leitura da carta, da epístola, do nosso culto de hoje, está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, nos versículos 1 até o 13. Orem por nós. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiamos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuam a fazer o que lhes recomendamos. O que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a Ele. Você sabe muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. E, claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque, quando estamos aí, temos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Até aqui a leitura da carta. Em preparação à leitura do Santo Evangelho, nós cantamos do próximo hino.
A leitura do Santo Evangelho para nosso culto de hoje está registrada em Lucas, capítulo 21, dos versículos 5 até o 28. Em reverência ao Santo Evangelho, nos colocamos em pé. Lucas, capítulo 21, dos versículos 5 até o 28, página 71 do Novo Testamento. Assim está escrito: algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, faltas de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras de sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo deles fazerem isso. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à nossa meditação, nós cantamos do próximo hino. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que sempre será. Amém. Eis que ele vem. Essa é a tônica dos textos do nosso final de semana. E também uma outra tônica que nós vemos são as frustrações da nossa vida.
Todos nós temos muitas expectativas ao longo da nossa vida. Desde sempre, nós podemos dizer que temos expectativas, que elas fazem parte da nossa vida. Quando nós somos jovens, por exemplo, quando somos ali pré-adolescentes, uns 15 anos em diante, a gente não vê a hora de fazer 18 anos, para logo ser de maior, ser adulto. Alguns para tirar carteira, outros para ter um trabalho, para pensar assim, agora tudo vai ser diferente. Agora que eu vou ser de maior, eu posso sair para onde eu quiser, eu vou ter dinheiro. Aí que eu acho que é uma das maiores ilusões que nós temos, né? Vamos ter dinheiro. Não é muito certo. E depois também, na vida adulta, nós temos muitas frustrações. Quando a gente vai fazer uma viagem para algum lugar, por exemplo, está marcado, a gente fazer um lugar que a gente queria muito ir. E daí a gente fica daquele jeito, faltam tantos dias para nós ir. Tá chegando o dia. E daí quando chega na véspera do dia, acontece alguma coisa e a gente não pode ir. E a gente acaba se frustrando, dá aquela tristeza, daquela coisa que não aconteceu. A frustração, como eu disse, então, ela faz parte de toda a nossa vida. Só que nem tudo nessa vida é frustração. Nós também temos esperança, que é um sentimento muito especial. A gente sempre tem esperança de que as coisas irão melhorar, esperança em dias melhores. É nesse sentido também que os textos do nosso culto de hoje nos fazem pensar na expectativa das coisas que ainda vão acontecer. O profeta Malaquias descreve ali no capítulo 4 que nós lemos: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos, mas para vocês que temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Para alguns, a alegria, pois o sol brilhará trazendo vida, mas para outros a tristeza, o terror, e naquele dia haverá condenação. A maioria dos profetas do Antigo Testamento profetizou em dias de mudança, em dias de agitação política, revolta do povo, mas Malaquias não. Malaquias profetiza num tempo de espera, ou de expectativa. Nada de novo acontecia naquele tempo ali. O templo de Jerusalém havia sido reconstruído por Herodes, e aliás um templo com enormes colunas. Tem um historiador chamado Flávio Joséfo, o qual o material sobreviveu todo esse tempo. A maior parte do material do historiador dele, dos livros, sobreviveu, está intacto ainda hoje. Ele diz que nesse templo tinham colunas na entrada com pedras de 20 metros de altura. Na entrada do templo tinham placas de ouro, mandadas fazer pelo rei Herodes. Ele conta também que tinha uma parreira, sabe o que é uma parreira? Uma videira, com ramos de ouro da altura de uma pessoa, de um homem adulto. Então era um troço grandioso. Ficava lá no alto de uma colina, para quem chegava de perto, brilhava aquele ouro nos olhos. Para quem olhava de longe, via o branco do mármore, do granito, do mármore principalmente, brilhando lá em cima. Não é à toa que os discípulos, quando olharam aquilo lá, disseram: mestre, que grandes pedras, né? Então, porque o negócio era grande mesmo, era muito bonito. Só que, então, o templo tinha sido reconstruído, o povo estava em relativa paz, tranquilidade, só que o povo de Deus tinha perdido o entusiasmo pela palavra de Deus. Ele não enxergava mais o plano da salvação de Deus para eles. Alguns fatores que aconteceram contribuíram para que o povo não conseguisse mais ver a salvação. Primeiro, talvez a perspectiva geográfica. Eles haviam sido retirados da terra para o exílio de Nabucodonosor, agora tinham retornado em menor número, em tamanho, o povo agora voltou em menor número e ficou em desvantagem, no prejuízo. O segundo fator também, o futuro
as profecias, o profeta Ageu e Zacarias, que tinham profetizado um futuro glorioso ali antes, também não estavam acontecendo. E tudo isso acabou frustrando o povo, acabou deixando o povo desanimado. E por último, para completar tudo isso, Deus ainda não havia retornado para o seu templo, ainda não estava a majestade e a glória de Deus lá no templo de Jerusalém, o que levava eles também a realizar cerimônias vazias, não vazias de quantidade, mas vazias de verdadeiro culto, de conteúdo. Eles adoravam a Deus com a boca, mas o coração deles estava distante de Deus. Aí vem o profeta Malaquias percebendo isso, então, e dá essa advertência ao povo, dizendo: olha, vocês estão aí desanimados, desesperançados, estão fazendo culto de qualquer jeito aí. Lembrem que naquele dia vai ter condenação e salvação. Vocês não podem se esquecer que os planos de Deus estão andando conforme Deus quer. As coisas não funcionam como vocês querem. A gente até tenta fazer as coisas do nosso jeito, mas no fim a confirmação, o sim para aquilo que a gente quer, vem de Deus. É Deus quem está no controle de tudo. A gente vive aqui nesse mundo, mas nós sabemos que um dia tudo isso aqui vai acabar. O mundo e todas as coisas têm um prazo de validade, tem um prazo para terminar. Por mais bonito que pareça, por mais grandioso que pareça, como o templo de Jerusalém lá era, que as pessoas olhavam e se admiravam, por mais bonito, maravilhoso, grandioso que pareça, tudo isso aqui, meus queridos irmãos, tem um prazo de validade. Nós vivemos aqui nesse mundo, mas não podemos perder de vista aquele dia, pois eis que ele vem. Aquele dia vai chegar. Nós vivemos aqui nesse mundo com a esperança da chegada daquele dia, e de forma tranquila. Nós fazemos tudo como sempre fizemos, em nosso trabalho, em nossa família, nossa relação com Deus, conforme o apóstolo Paulo coloca ali, nós lemos também na segunda carta aos Tessalonicenses: mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Por mais que vocês vejam que o mal está por aí, que as coisas ruins estão acontecendo, não deixem o mal vencer vocês, mas vençam o mal com o bem. Jesus mesmo já advertiu que nem sempre as coisas na nossa vida, ou daqueles que seguem a Ele, seriam boas. Vejamos o que Ele diz lá no Evangelho: vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas, depois serão jogados na cadeia por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. Vocês serão perseguidos, serão julgados, serão jogados na cadeia por serem meus seguidores. Não se apavorem de ouvir sinais de guerra e rumores de guerra, fome, doenças. Isso é apenas o começo. Meus queridos irmãos, isso já vem acontecendo há séculos. Não foi o coronavírus a primeira pandemia do mundo, não foi ele o primeiro vírus mortal criado. A própria Jerusalém, o templo de Jerusalém, foi destruído ali no ano 70 depois de Cristo. Tudo isso são sinais que acontecem enquanto aguardamos a vinda de Cristo. Todos esses sinais que estão na nossa volta e os sinais da volta de Cristo já estão acontecendo desde que Ele subiu aos céus. Não começou ontem, não é de hoje. Basta a gente olhar logo aqui atrás, 80 anos atrás, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Quantos milhões de pessoas foram mortas, morreram? A peste bubônica lá, a peste negra na Idade Média, dizimou aí quase metade do mundo. Isso já vem acontecendo desde sempre. E isso, meus queridos irmãos, não é para nos atormentar, não é para nos colocar medo,
porque isso é apenas os sinais do começo. Mas aí aparecem aqueles falsos profetas, né? Como também alerta Jesus lá no Evangelho, que vão dizer: eu sou o Messias, eu sou o que estava para vir, olha aí, esse aí é o sinal do Apocalipse. Parece pessoas para inflamar as outras, muitas vezes para falar em verdades, inclusive. Não sei se vocês também receberam isso, mas ano passado no meu WhatsApp vinha muita mensagem do profeta Oséias, ali de Isaías, muitos textos bíblicos, ligando a pandemia a eles. Ó, tá aqui, o cara não vai poder lavar as mãos, não vai poder sepultar os familiares. São tudo profetas do Apocalipse. São pessoas que podemos dizer lobos em pele de cordeiro. Estão distorcendo a mensagem de Deus. Aqui nesse mundo, meus queridos, onde nós somos perseguidos, fisicamente inclusive, se nós olharmos como acontece nos países africanos, nossos cristãos lá são perseguidos pelos grupos extremistas islâmicos lá, o principal deles talvez vocês conheçam, Boko Haram, uma perseguição feroz, somente pelo fato de serem cristãos, onde por vezes nós somos motivo de piada, de chacota algumas vezes, por causa da nossa fé, somos tratados como pessoas antiquadas, ultrapassadas, que acreditam em Deus ainda. Tudo isso, meus queridos irmãos, não é para nós nos desesperarmos. Nós não deixamos de confiar na certeza de que aquele dia vem, aquele dia vai chegar. O sol da justiça, meus queridos irmãos, ele não falha. Tem até um ditado popular que a gente usa muito, eu pelo menos usei muito, hoje eu revejo: Deus tarda, mas não falha. Na verdade, Deus nunca tarda, porque Ele sempre está no controle. Ele é o Senhor do próprio tempo. O tempo é a criação de Deus também. Deus nunca tarda e Ele nunca falha. Nós podemos até falhar e nos frustrar nos nossos planos, mas quem espera em Cristo nunca fica frustrado. Esperar em Cristo é ter a certeza que aquele dia vai se concretizar, aquele dia vai acontecer, e pode ser a qualquer momento, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, depois de amanhã, o tempo ninguém sabe. E para aqueles que creem, meus queridos irmãos, será um dia de alegria. Como eu costumo dizer, vai ser o dia mais maravilhoso de todos, quando o céu se abrir. Nós vimos o nosso Senhor Jesus descendo sobre uma nuvem, com todos os seus anjos e arcanjos, para nos buscar. Ali, meus amados irmãos, tudo terá se cumprido, tudo terá valido a pena. Todos os sofrimentos que nós passamos nessa vida serão meras lembranças. Todas aquelas pessoas que a gente tanto ama, que já se foram, que já nos deixaram, às vezes brevemente, nós as veremos novamente. E dessa vez, meus queridos irmãos, o sol da justiça vai brilhar para sempre. Não vai ser uma coisa passageira, não vai ser uma coisa que vai acontecer e vai passar. O sol da justiça, o próprio Cristo, meus queridos irmãos, vai estar conosco eternamente. E nós não teremos mais de sofrer, nunca mais vamos nos frustrar, porque todas estas coisas que nós temos aqui já terão passado, se tornarão apenas lembranças na nossa vida. Nós viveremos eternamente na alegria e na paz e na completa tranquilidade. Vivamos aqui nesse mundo, meus queridos irmãos, mas aguardamos na maior expectativa a vinda do sol da justiça, pois Ele é aquele que vem, e Ele vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Cantamos do ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração.
retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Momento do nosso ofertar. Aqueles que vieram preparados para isso poderão fazer agora, e durante o recolhimento das ofertas cantamos do próximo hino. Momento da nossa oração geral, na qual colocamos todos os nossos pedidos, inclusive hoje não temos nenhum no caderno, mas os pedidos que vocês têm pessoalmente também são postos nessa oração. E também os nossos aniversariantes da semana, que são eles aqui no dia 7, a Lisiane Cristina Moraes, no dia 8, Alice Maria Bauer, a Jussara Scherer, no dia 9, Alexandre dos Santos Ott, Gustavo Teixeira da Silva, Laura Mônaco Almeida, Mariana Amanda Gomes, no dia 11, Fernando Blau, Igor Raimundo Renhemer, e no dia 13, Daniel Paiva. Esses então os nossos aniversariantes. Então, pedimos que vocês coloquem em pé e falamos com o nosso Deus em oração. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, porque diariamente nos tem concedido alimento para a alma e para o corpo. Faz habitar em nós o poder da palavra e opera em nós a salvação. Ao Teu cuidado nos entregamos de corpo e alma. Envia os Teus santos anjos para que o inimigo maligno não tenha poder algum sobre nós. Olha com misericórdia para todos os fiéis e livra a igreja de perigos e tribulações. Conforta pelo Teu Espírito Santo aos aflitos e aos angustiados. Aqueles que passam por problemas de saúde, aos enlutados, a todo tipo de males que alguém possa passar. Também, amado Deus, abençoe os nossos aniversariantes, assim como tem abençoado até hoje. Te agradecemos por ter permitido que eles completassem mais um ano de vida, e se for da Tua vontade, que eles possam ter muitos outros ainda. E conserva-os firmes, principalmente
para chegar até a vida eterna, pois aquele dia vem. Concede a todos, amado Deus, a tua paz celestial, aos nossos governos, ao nosso país, ao nosso mundo, para que as pessoas prefiram a paz ao invés da guerra. Tudo isso, amado Deus, por Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Passamos à liturgia da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Nos colocamos em pé. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pode se sentar? Cantamos o último hino. Bênção do Senhor Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar? Chama então